Hoje eu quero falar com você sobre fortalecer-se, já que esse é o tema desse mês de setembro. Assim o Espírito Santo tratou com o missionário e a gente vai desenvolver esse assunto. Eu penso que isso a gente precisa, até mesmo porque nunca se viu tantas pessoas desanimadas como a gente vê nos dias de hoje. E qual é a raiz de tudo isso? Como que uma pessoa que já viveu tanta coisa de Deus, já experimentou tanta coisa de Deus, pode chegar a um ponto onde ela pensa em desistir de tudo? Pensa em não lutar mais. Por que acontece isso conosco? E hoje eu estava lendo a Bíblia Sagrada, aliás, desde ontem à noite eu comecei a meditar, pedindo a Deus uma palavra. E hoje eu me deparei nesse trecho aqui de primeiro livro de Reis. Abra sua Bíblia, primeiro livro de Reis, capítulo 19. Deixa eu te apontar algumas coisas aqui importantes, que talvez você já passou por isso e talvez não está entendendo como dar a volta por cima. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, você conhece bem a história. Você sabe que às vezes a resposta está muito perto de nós e a gente não percebe. Isso. Primeiro livro de Reis, capítulo 19. Conseguiu achar, amados? Isso. Primeiro livro de Reis, capítulo 19. Podemos? O que eu quero tratar com você? O texto aqui vai contar um pouquinho do episódio em que Elias, ele está completamente desanimado. Mesmo depois de ter visto o fogo do céu descer, mesmo depois dele ter predito que não choveria e não choveu, mesmo tendo todas essas experiências com Deus, diante de uma ameaça, simplesmente ele pediu a morte. E se a gente analisar o texto sagrado, a gente vai perceber que ameaças maiores ele já tinha passado. Só que agora, diante desta, que não era tão grande, ameaça de morte ele já tinha enfrentado, agora ele está se acovardando. Agora você vê um Elias completamente diferente das outras ocasiões. Uma pessoa intrépida, uma pessoa ousada, ao ponto de trazer a prova dizendo o seguinte: olha, o Deus que responder por fogo, esse é o verdadeiro Deus. É simples assim. Um cara intrépido assim, agora você vê ele completamente recuando de uma ameaça. Pastor, por que acontece isso? Amados, mesmo que você já tenha vivido muitas coisas de Deus, você precisa entender que se você não se alimentar de Deus, chegará um momento que você vai viver esse ponto de crise, onde você vai perceber que você já não tem a força que você tinha antes, que você já não tem a visão que você tinha antes, não tem a ousadia que você tinha antes. Você já aceita com passividade muitas coisas no seu corpo. Antigamente não, no começo da sua caminhada, vinha uma dor de cabeça, você repreendia, usava a fé, mandava embora. Hoje não, hoje vem a dor de cabeça, nem repreende, não, compra um remedinho lá. Você não percebeu, mas você começou a se tornar uma pessoa passiva, uma pessoa que aceita as coisas. E isso representa o que, pastor? Representa
quando o alimento já não está vindo sobre você, você já não está mais absorvendo o alimento, você está se tornando aquele povo que Jesus havia declarado: tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem. Eles até ouvem, mas não compreendem no seu coração, para que eu os converta e os cure. Então chega um momento na minha vida e na sua vida, que a gente começa a perceber que a gente está sendo mais passivo do que ativo, estamos mais aceitando situações do que batendo de frente com elas. E nesses momentos, a orientação que Deus deu a Elias cabe perfeitamente a nós. Se você se sente assim, se você já viveu testemunhos, se você já viveu coisas da parte de Deus, maravilhas da parte de Deus, mas hoje você percebe que você está se acovardando, você percebe que você está sem força, esta palavra aqui é para você. Não significa que você agora é do diabo, que você não presta, que Deus te abandonou, não é isso. É que está faltando alimento. Eu vou te provar isso, porque foi assim que Deus tratou com Elias, e assim Deus vai tratar com a gente. A gente às vezes quer algo diferente da parte de Deus. A gente quer que simplesmente a gente acorde de manhã dizendo: hoje eu estou animado, hoje vai. E no dia que a gente não acordar assim, a gente se dará por vencido e assumiremos todo o preço que vier a partir dessa decisão de não estar tão animado, ou desse sentimento de você ter acordado e não estar tão para frente hoje. Quer dizer que nós vamos assumir tudo isso e deixar aquele dia ser uma derrota porque não nos sentimos bem naquele dia. É nesses dias que você vai precisar fazer isso aqui. Veja só, aqui a Jezabel ameaçou Elias, e diz assim, verso 1, capítulo 19, verso 1, diz assim: e Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo, amanhã a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que acontece? Depois que o fogo desceu, como resposta do clamor de Elias, a Bíblia Sagrada diz que Elias matou todos os profetas de Baal, os 450. Acabe chega em casa triste com essa notícia, com essa situação, comenta com a sua esposa, e a esposa dele manda um recado para Elias falando: olha, já que você fez isso com meus profetas, amanhã a sua vida vai estar como a de um deles. Isso foi uma ameaça, de fato. Só que diante de um homem que tinha acabado de orar e tinha percebido o fogo descer, visto o povo descer, Deus prova que é Deus na vida dele, Deus em Israel. Não era para um homem como esse se acovardar agora, visto que tinha vivido uma experiência como essa. Irmão, e por incrível que pareça, isso tem sido mais recorrente do que a gente pode imaginar. Pessoas que às vezes acabam de viver um milagre, logo depois você vê a pessoa completamente desanimada. Pessoas que acabaram de viver algo grande da parte de Deus, em outrora você vê a pessoa completamente para baixo, você não entende. Mas irmão, você não venceu aquela batalha, Deus não operou na tua vida, Deus não abençoou você, por que você está desanimado? Chega um momento na nossa vida que a gente percebe que a gente vai precisar do alimento para nós. Uma coisa é você profetizar, outra coisa é você abençoar os outros, outra coisa é você liberar a palavra de vitória para a vida dos outros, outra coisa é você falar: eu preciso da palavra, eu preciso me alimentar dela. Eu já comentei com vocês em outra ocasião que há um tempo atrás eu tenho começado a ler a Bíblia para mim. Para mim. Eu quero que Deus alimente a minha alma, porque às vezes é muito comum, quando a gente intercede muito pelos outros, é comum a gente querer ler a Bíblia para pregar para os outros, para dar uma palavra para os outros, e a gente se esquece que você tem que se alimentar. Elias precisava entender isso.
que mesmo uma pessoa que viu o poder de Deus precisa do alimento, senão fraqueja, senão vai esmurecer. E olha só o comportamento de Elias agora diante dessa ameaça. Verso de número 3 diz: e o que vendo ele, se levantou e para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. A Bíblia Sagrada diz que ele simplesmente pega as coisinhas dele e cai no mundo, vai para o deserto. Até um rapaz que ele estava preparando para ser o profeta, para suceder a ele, ele larga no meio do caminho. Talvez você não entenda, quando você não se alimenta, quando a palavra de Deus não é absorvida por você, tem muitas pessoas que dependem de você que vão ficar para trás. Esse rapaz seria o sucessor de Elias, mas ele largou para trás e caiu no meio do mundo, como diz o outro, foi para o deserto, tentando garantir a sua vida. E muitas pessoas são assim, não entenderam que você precisa do alimento, porque existem pessoas que estão ali junto com você, estão de pé por causa das suas orações, porque você está entendendo a obra de Deus, porque você está compreendendo a obra do Espírito Santo, e por causa de você tem gente que está de pé. E quando você simplesmente se dispõe a abandonar tudo por causa de uma luta, existem pessoas que vão ficar para trás. O livro de Hebreus diz que nós somos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Tem gente nos observando, tem gente olhando para nós, tem gente olhando para nós esperando, se ele vencer, eu venço. O missionário, quando ele estava aqui em São Luís, no culto de domingo, ele falou uma coisa interessante. Eu não lembro se nos outros cultos ele chegou a comentar isso. Você que estava no culto de 6 e 9 na segunda-feira vai talvez me ajudar aqui a lembrar. Mas eu lembro nitidamente que no culto de domingo, às 6 da tarde, ele comentou que ele estava fazendo uma campanha em uma determinada cidade, e aí o rapaz chegou totalmente travado, de muleta. E aí ele começa a dar os primeiros passos, começa a andar, daqui a pouco ele dá uma volta, daqui a pouco o homem se empolga, e o missionário vai dando aquela injeção de fé. Vamos, irmão, vai mais um passo, o irmãozinho vai se animando, daqui a pouco o irmão estava correndo na igreja. E o detalhe, quando um rapaz viu isso, que estava de muleta também, ele disse desse jeito: se ele pode, eu também posso. Ele levantou e começou a andar também. Ou seja, aquela pessoa, o fato dela estar vivenciando o poder de Deus, influenciou outra pessoa a viver também o poder de Deus. Essa foi a frase: se ele pode, eu também posso. E amados, isso aqui é para nós. Esse moço estava observando Elias, fazendo a oração, o fogo descendo, predizendo, não vai chover, e não chovia. Ele falou: rapaz, não é que esse homem, ele fala as coisas e a coisa acontece. Que é isso? Falou que ia chover, choveu. Que é isso? Eu nunca vi um negócio desse. Aquilo estava gerando uma inspiração no coração daquele rapaz. No entanto, agora esse rapaz é deixado para trás, porque Elias, para tentar salvar a sua vida diante de uma ameaça, ele simplesmente vai para o deserto. Amados, todas as vezes que você foge de um problema, você não resolve ele. Tem gente entrando no deserto, se afundando no deserto, tentando fugir das coisas, e não é assim que se resolve. Se você quiser vencer essa batalha, lembra, você tem que estar alimentado. Certa vez, quando Jesus ressuscitou uma menina, a Bíblia Sagrada diz que ele falou assim: deu de comer para essa menina, alimente ela, trazendo para um significado espiritual. Tem gente que está morrendo, porque infelizmente não se alimenta, a palavra não é absorvida, não é absorvida. Você, quando vier à igreja, você precisa ter esse cuidado, de absorver o que Deus está falando. Pastor, quando é que a gente percebe que nós absorvemos o alimento, a palavra de Deus? Como é que a gente observa? Eu vou te apontar já já. Ele vai, escapa para o deserto, deixa o moço para trás, verso 4.
E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Aqui você vê um Elias completamente acuado, até mesmo pedindo a morte, dizendo: eu não sou melhor que meus pais, me leva, eu quero morrer, não aguento mais viver. É esse Elias que nós estamos assistindo agora. Mas tudo isso, por que ele está agindo dessa forma, pastor? Por que as pessoas agem dessa forma nos dias de hoje? Mais uma vez eu vou lhe apontar: falta de alimento. Quando a palavra não penetra, quando a pessoa não absorve o alimento de Deus, que é a palavra dele, é isso que vai acontecer. Existem pessoas que não conseguem absorver da palavra os nutrientes que ela precisa para ganhar força para vencer. Assim está Elias, completamente lançado ao acaso, no meio de um deserto, embaixo de um pé de zimbro, pedindo a morte. E Jesus, o Senhor Deus, vendo essa situação, Ele sabe como lidar com a gente. E qual foi a orientação de Deus? Qual foi a saída de Deus para aquela situação? Para levantar Elias, para levantar as pessoas hoje, qual seria a direção de Deus? E aí diz aí, verso 5: e deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta e faz o que, pessoal? Levanta e o que? E come. Toda pessoa desanimada, ela tem que se alimentar, irmão. Pastor, eu tomei para baixo. É falta de alimento, irmão. Deixa eu te contar uma coisa. Quando eu era criança, eu tinha uma imunidade muito baixa. Eu não podia pisar o pé descalço no chão, porque eu já ficava gripado. Eu não podia meter a cara na janela e receber aquele vento frio de São Paulo, que eu já ficava com o nariz escorrendo. Irmão, era terrível. Minha mãe corria com o negócio de ir de hospital comigo, para cima e para baixo, era sempre. Eu vivia doente. E uma das coisas que acontecia muito, que contribuía ao fato de eu ser uma pessoa doente, é que eu não gostava de me alimentar. Besteira, como toda criança, eu queria, mas comida, substância, eu sempre ficava fazendo corpo mole para comer. Quantas vezes minha mãe falava: você tem que comer, você tem que comer. E aí, como aquelas nordestinas, já pegava a chinela, não é nem o chinelo, você vai comer. Eu não quero comer, vai comer. Porque quando você não come, você fica doente e sobra para mim. Você vai comer. Era necessário eu me levantar e me alimentar, para fortalecer o meu sistema imunológico. A mesma coisa espiritualmente, amado. Deus foi direto na raiz. Deus envia um anjo para despertar Elias de um sono, para acordá-lo e dizer para ele: levanta, você precisa se alimentar. Minha mãe às vezes dizia assim: o teu mal é fome, vá comer, vá. Você está sempre precisando comer. E de fato, espiritualmente não é diferente, querido. Você precisa se alimentar. Toda pessoa desanimada, toda pessoa enfraquecida, é falta de alimento espiritual, é falta de passar um tempo com Deus, lendo as Escrituras, orando, se envolvendo com o Espírito Santo, vindo à casa de Deus, ouvindo o que o Espírito Santo tem para te dizer. As pessoas não entenderam. Vir à igreja não é uma questão social, para você poder se interter com os outros irmãos. Vir à igreja é muito mais do que isso, irmão. Congregar é você estar num lugar onde o Espírito Santo vai tratar com você, onde ele vai falar com você aquilo que ele não tem conseguido falar. Ele vai tratar com você coisas que talvez no seu particular ele ainda não conseguiu te abrir os olhos para você entender.
como eu disse no início, às vezes nós temos olhos, mas não vemos. Temos ouvidos, mas não conseguimos ouvir, entender, compreender. Tem tanta passagem na Bíblia que você já leu e não entendeu, mas aquilo ali era uma resposta de Deus. Mas para você é como se o véu ainda estivesse diante de você. Paulo fala sobre isso. Que os judeus, é como se o véu ainda estivesse diante deles, mas um dia Deus tirará o véu e eles entenderão que Cristo é o Senhor. Ou seja, muitos de nós estamos enfrentando isso. É como se o véu estivesse diante de nós, não entendemos o porquê desse desânimo. É o alimento que não foi absorvido. E por isso o anjo está despertando, dizendo: ei, você precisa se levantar para comer. No dia que você entender isso, quando você se sentir desanimado, você vai correr para a Bíblia. Quando você se sentir desanimado, você vai dobrar o seu joelho e vai falar: Jesus, eu preciso passar um tempo aqui a sós com o Senhor. Eu preciso desabafar algumas coisas e pedir força ao Senhor. Você vai entender isso. Que o teu mal é fome. Você precisa alimentar o teu espírito. Mas é uma vez só? É uma vez de vez em quando? Não, presta atenção. Verso meia dúzia. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a fazer o que, pessoal? A deitar-se. Pastor, por que isso? Tem muitas pessoas que não entenderam. Ela faz o que é certo uma vez e ela para. E ela quer resultado porque fez uma vez. Eu falava para as pessoas em outra ocasião de um profeta, que era o profeta Eliseu, que já estava perto da sua morte. E o rei chegou até ele, clamando, dizendo: olha, veio um exército contra mim, eu não sei o que fazer. E o profeta fala para ele: olha, pega aqui o arco, pega aqui a flecha, mire para a janela, solte essa flecha. E ele foi e soltou. Está vendo? Isso é a flecha do livramento do Senhor. Agora vai lá, pegue mais flechas, fira a terra. E assim como você vai ferir a terra com essa flecha, assim Deus vai fazer você prevalecer contra os seus inimigos. A Bíblia Sagrada diz que ele pegou a flecha, algumas flechas, 2, 3, e feriu a terra apenas 3 vezes. O profeta, mesmo quase morto, que ele já estava no fim da sua vida, ele fica indignado. Ele fala: não acredito que você feriu a terra 3 vezes e parou. 5, 6 vezes deveria ter ferido a terra, e assim Deus teria dado vitória para você. Desse jeito, o inimigo não vai ser destruído completamente. Ou seja, aquele homem, o rei havia ferido a terra, fez o que era certo, mas por poucas vezes. E assim nós não temos o resultado que a gente quer. Às vezes você fez uma vez isso e não teve ainda o resultado que você queria, e você parou bem ali. Irmão, aquilo que é certo não pode ser parado, você tem que dar continuidade. É que nem remédio. Tem gente que às vezes está enfermo, tem alguma enfermidade no seu corpo, alguma doença, e o médico fala: você vai ter que tomar esse remédio durante tantos dias, de tanto em tantas horas. Não atrase, para não cortar o efeito do remédio. E se a pessoa quiser ficar boa, o que ela faz? Obedece. Simples assim. Coloca o celular para despertar. Não posso atrasar, tenho que tomar o remédio, para não cortar o efeito. Eu quero ficar bom. Às vezes a pessoa toma ali a primeira dose, não sentiu quase diferença. Toma a segunda, sentiu um pouquinho. A terceira, opa, agora vai. Na quarta dose a pessoa fala: rapaz, já estou quase 100%. Mas tem gente que para no meio do caminho. Se você observar, tem gente que sempre diz: pastor, eu vivo desanimado. Pois é, se você fizesse o que é correto, o que Deus espera mais vezes, você sanaria esse problema. Ele come apenas uma vez, bebe apenas uma vez e volta a dormir. O anjo vem novamente incentivando ele, dizendo: ei, não é só uma vez, você tem que fazer isso mais vezes, para você ganhar a força que você precisa. Verso 7: e o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come,
porque muito comprido te será o quê? O caminho. O anjo mais uma vez o toca e o incentiva, faz isso de novo. O caminho é grande, é longo, você vai precisar de força. Tem coisa que a gente está orando para Deus livrar, e tem coisa que a gente vai ter que enfrentar. E se você não for uma pessoa que está bem alimentada, você vai retroceder, vai desanimar no meio do caminho. Hoje pela manhã o Espírito Santo me fez lembrar de um trecho na Bíblia, no Salmo 119, onde o salmista declara assim: eu sou um prodígio para muitos. Ou seja, eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Em outras palavras, a minha vida é um testemunho. A minha vida é um testemunho. Amados, nós precisamos de força que vem da palavra de Deus para que a nossa vida se torne esse testemunho. Eu não sei se você percebeu, a sua história está sendo escrita dia após dia. Algo Deus está podendo realizar ou não. Tem gente que um dia vai poder olhar para trás e vai falar assim: eu não consigo contar o tanto de obra que Deus fez na minha vida. Eu não consigo mensurar como Deus trabalhou na minha vida, de tanta coisa que Ele fez. Mas tem gente que vai conseguir contar nos dedos. Deus só me curou uma vez, aí depois eu vivi doente. Depois Deus abriu uma porta para mim, mas foi uma portinha pequena. Lá eu não cresci, depois fui mandado embora, porque eu era preguiçoso. Tem gente que vai contar poucas coisas, porque talvez não entendeu. Eu preciso me alimentar. Lembra que eu falei para você há pouco? Como é que eu sei, pastor, que realmente eu estou alimentado? Como é que eu sei que eu realmente absorvi o alimento? Como é que eu sei, pastor? Verso de número 8 diz assim: levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E presta atenção nesse detalhe. E com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, um monte de quem? De Deus. Como é que eu sei que de fato eu estou absorvendo o alimento? É quando esse alimento te dá força para você continuar caminhando. A Bíblia Sagrada diz que com a força desta comida ele caminhou 40 dias e 40 noites. Irmão, você sabe o que é isso, irmão? Tem gente que passa um dia sem comer e já está: ai meu Deus do céu. Ele comeu esse alimento vindo do céu, porque foi Deus quem preparou para ele. Deus enviou um anjo preparando aquela comida para ele. E por isso essa comida estava turbinada ao ponto de dar a ele a força que ele precisava para caminhar 40 dias, irmão. Você tem que entender, o alimento do céu te dá força para você fazer o que você jamais imaginaria. Uma pessoa bem alimentada pela palavra de Deus, irmão, enfrenta situações que você nunca imaginou. Pessoas bem alimentadas são assim. Elas fazem prodígios. Ninguém imagina. Mas como é que você suportou isso? Eu me alimentei. Comida do céu, palavra de Deus, é isso. É isso que me manteve de pé até aqui. Por isso que eu nunca desisti. Por isso que eu fui até o fim. Eu me alimentei. E com a força do alimento de Deus, da comida do céu, que é a palavra, eu segurei o pepino até o fim. E dei, e ainda consegui ter vitória. É dessa forma que acontece, irmão. Porque não tem outra explicação. Um pão e uma água não tem força para sustentar uma pessoa durante 40 dias. Mas se este pão, se essa água vem do céu, vem de Deus, é outra coisa. Uma injeção de ânimo pode talvez levantar você por um dia, 2, mas se essa injeção de ânimo é a palavra de Deus, irmão, é outra coisa. Você consegue compreender isso, sim ou não? Às vezes nós ficamos abrindo nosso coração para todo tipo de pessoa, esperando receber delas algum ânimo, alguma palavra de incentivo, quando na verdade
o que nos está faltando é se debruçar sobre as Escrituras e pedir para Deus te alimentar. Para Deus te alimentar. E isso a gente talvez não entendeu ainda. Nós seremos um povo mais forte se compreendemos que o motivo da nossa fraqueza, o motivo do nosso desânimo, é justamente o fato de não termos nos alimentado o suficiente. Por isso que muitos de nós estamos às vezes, como diz o outro, viciados no versículo do dia. Eu bato muito nessa tecla. Não, pastor, já li a Bíblia hoje. Já leu? Já. Tem um versículo do dia. Eu li lá. Um versículo. A batalha está desse tamanho. Ela leu um versículo. E ela quer vencer, ela quer ter força. Não tem força. Não é o suficiente. Eu lembro que nós fomos em um determinado lugar. E aí a pessoa falou assim para a gente: olha, aqui é serve-service, aqui o pedreiro pode comer aqui. Eu falei: por que o pedreiro? Porque pedreiro, por causa do esforço que ele faz, ele tem que comer muito. E de fato, quando a gente começou a observar, tinha gente que vinha com os pratos assim, parecendo aquelas montanhas, e vem caindo, esparramando assim pelos cantos. Eu falei: gente do céu, pelo amor de Deus. Mas a gente entende, quem trabalha no pesado tem que se alimentar e tem que ter sustância. E é essa sustância que Deus quer dar para nós espiritualmente, irmão. É por isso que o alimento vem do céu para você. Palavras de Deus inspiradas é que vem ao teu coração. E você tem que estar atento, dizendo: Deus, essa palavra é para mim, eu vou receber, eu vou colocar no meu coração, eu vou viver isso. E quando você começar a sentir essa força, amado, você vai ver que você vai fazer coisas que você jamais imaginou que faria. É o que Deus está querendo fazer com a gente hoje. É te fortalecer. Não só para você ficar de pé, mas para você fazer o que você não imaginaria. Amém, queridos? Essa é a palavra que eu tenho para você. Vá se alimentar. Pastor, estou lendo a Bíblia, mas eu ainda estou fraco. Aqui não está entrando. Jesus deixou bem claro: se as minhas palavras estiverem em vós, tem que estar dentro de você. Tem que entrar. Tem que tomar a palavra para você. Tem que ler a Bíblia como se fosse para você. Isso aqui é Deus falando comigo. Isso aqui não é só um negócio bonitinho, uma filosofia, não. Isso aqui é palavra de Deus para mim. Isso aqui é para mim. Pastor, mas é uma repreensão. É para mim. Pastor, mas Deus está puxando minha orelha. É para mim. Eu vou receber. Eu vou receber. Eu comentei com as pessoas, há um tempo atrás. É normal você começar a ler a Bíblia e você muitas vezes perceber que você está muito longe daquilo que você deveria estar. É normal. Pastor, eu olho para os homens de Deus na Bíblia Sagrada, eu olho para essas pessoas que tiveram fé para fazer tantas coisas, eu olho para a minha fé e falo: meu Deus do céu, eu estou tão longe. Estou tão longe. Mas aquilo ali são pontos de inspiração para nós, para que a gente faça que nem aquele outro paralítico. Paralítico não, rapaz, ele estava andando, mas não estava 100%, estava com a bengala. Quando viu o outro correndo na igreja, ele disse: se ele pode, eu posso. São pontos de inspiração quando eu leio na Bíblia Sagrada e vejo pessoas sendo curadas, libertas. Se Jesus libertou ela, vai me libertar também. Se Ele curou ela, vai me curar também. Eu só preciso me manter no caminho e vou me alimentando. Eu vou me alimentando. E com a força dessa comida, eu vou fazer o que eu nunca fiz. Eu vou chegar aonde eu nunca cheguei. O Elias precisava chegar no monte de Deus. Aonde você quer chegar, querido? O que você quer alcançar? Com a força de Deus, com o alimento que Deus te dá, você chega lá. Mas sem esse alimento, você vai ficar sentado debaixo de um pé de zimbro, no meio de um deserto, pedindo a morte. Não era assim que Elias estava? Pedindo para sair, pedindo para desistir. Não aguento mais, meu Deus. Leva a minha vida. Vou abandonar tudo. Falta de alimento. Simples assim. Se alimente que você vai ter força.
força para qualquer coisa, força para vencer a tentação, força para vencer as batalhas, as guerras, força para vencer o diabo, um problema, uma impossibilidade, força. A palavra de Deus é a nossa força. Por isso que Jesus disse de maneira bem clara: nem só de pão vai viver o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus é alimento espiritual, querido. Tem um alimento natural que é pão, mas tem um alimento espiritual que é palavra de Deus para a nossa vida. E nós precisamos dela todos os dias. O dia que você entender isso, você vai para a Bíblia todo dia. Todo dia. Pô, pastor, ontem foi um dia péssimo, maltratei meus filhos, xinguei, estressei. Ei, pastor, ontem foi terrível, briguei com o marido. Pastor, foi terrível. Ontem eu estava com a macaca. Estava brigando com todo mundo. Estava demais, pastor. Pois é. Você precisa se alimentar. Errou ontem, não erre hoje. Vá para a palavra, passe um tempo a sós com Deus. Aprenda a garantir o seu momento com Deus. Amém, queridos? Se você estiver alimentado, você vai mais longe do que você pode imaginar. Aqui, humanamente falando, se você se alimentar bem num dia, às vezes a pessoa fica no máximo estourando uma semana. Eu estou chutando muito alto. Tem gente que com 5 dias já está bem desfalecido. Eu lembro de um amigo meu que foi fazer um jejum. Ele se alimentou bem. No 3º dia ele já estava extremamente fraco. No 3º dia, só na água, extremamente fraco. Extremamente fraco. O cara andou foi 40 dias. É só Deus para fazer isso. E Deus está aqui para fazer isso na nossa vida, para te dar força para você vencer o que for, para você chegar onde tiver que chegar. E não vai deixar ninguém para trás, que nem Elias fez. Se tem gente olhando para a nossa vida, se inspirando na nossa história, que assim vai ser. Em nome de Jesus, que assim seja. Porque eles vão olhar para a nossa vida e não vão ver uma pessoa desanimada, não. Vão ver uma pessoa de pé, onde o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Amém, queridos? Diga ao fraco: eu sou forte, diz a palavra do Senhor. E isso a gente só consegue declarar quando a gente está diante de Deus. Da boca para fora a gente não consegue declarar, não. Mas se você estiver na presença de Deus ali, você vai dizer: Deus, eu estou fraco aqui, mas na tua presença eu estou me fortalecendo, estou ficando forte. É assim que vai ser. E Deus vai te dar força. Pastor, não consigo. Consegue. Se você se alimentar, você consegue. Eu não sei se eu vou conseguir suportar, passar por isso. Você vai suportar, porque Deus vai te sustentar. Só se você se negar a comer o pão e a água que Deus está lhe dando. Mas se você não se negar, se você se alimentar, você vai conseguir sim. Amém, queridos? Eu quero fazer uma oração com você, em nome de Jesus. Se ponha de pé. O recado de Deus hoje é simples, amado. Se alimente, se alimente. Talvez você esperava hoje algo mirabolante, algo muito profundo, e às vezes é algo simples que Deus quer que a gente obedeça. O livro de Hebreus diz assim: porque nos convém atentarmos com mais diligência, com mais empenho, por aquilo que nós já temos ouvido. Tem coisas que a gente já ouviu, já sabe, mas parece que a gente não está praticando ainda. E por isso que às vezes Deus se torna tão repetitivo. Você sabe que a pastora estava falando algo lá no congresso e me chamou a atenção. Ela falava: por que o pastor fica pregando sempre a mesma coisa, toda vez a mesma coisa? Porque tem alguém que ainda não despertou. Tem alguém que ainda não está fazendo. E Deus não gosta de deixar soldado para trás, os filhos dele para trás. Deus não é aqueles que: você entendeu? Então vem comigo. E quem não entendeu, fica para trás aí. Ei, fica aí, não entende? Fazer o quê? Bora. Deus, ele fica insistindo até aquele que não entendeu entender, para ele falar: bora. Não vai ficar nenhum para trás. Todo mundo vai conseguir alcançar. Por isso que tem coisa que Deus fica batendo na tecla.
até não ficar nenhum para trás. Diga: eu não vou ficar para trás. Isso, do jeito que você falou, vai ficar. Diga: eu não vou ficar para trás. Vamos orar. Feche os olhos. Espírito Santo, nós te louvamos por esta palavra, Pai. Hoje eu consigo perceber de maneira muito clara: o Senhor não vai deixar ninguém para trás. Ninguém. Eu sei que tem muitos de nós que às vezes demoramos a entender, demoramos a praticar a Tua palavra, demoramos a obedecer o Seu ensinamento. Muitos de nós às vezes somos assim, somos tardios em obedecer, tardios em se inclinar, mas a Tua misericórdia repousa sobre nós, e o Senhor está trazendo o socorro para todos, Pai. Tem gente que hoje já compreendeu de maneira clara, afinal de contas, já faz um tempo que o Senhor tem tratado com essas pessoas, e eu te peço, Espírito Santo, trabalha no coração desse povo. A minha oração, Espírito Santo, é que cada vez que essa pessoa vier à igreja, que ela seja alimentada, que ela saia daqui com a força que ela precisa para vencer, Jesus. Pai, a minha oração é que cada vez que essa pessoa dobrar os seus joelhos e falar com o Senhor, e pedir forças, e pedir ânimo, e pedir, meu Deus, que o Senhor a fortaleça, Pai amado, que dos céus essa pessoa seja revestida. Eu te peço em nome de Jesus. Meu Pai, a minha oração é para que cada vez que essa pessoa abrir a Bíblia e começar a falar com o Senhor, dizendo: abre os meus olhos, abre o meu entendimento, eu quero enxergar, eu quero ver, eu quero entender. Cada vez que essa pessoa abrir a Bíblia, eu oro, Pai, para que o Senhor transforme o coração dela, que as escamas caiam, que o véu seja tirado, e essa pessoa consiga perceber o Senhor falando com ela, e que esta palavra não caia por terra, mas ela seja como Samuel, segurando todas as palavras. Que ela seja, meu Pai, como Elias, que com a força desse alimento espiritual que é a palavra, essa pessoa possa ir além do que ela imaginou, ela possa chegar aonde ela nunca imaginou, Jesus. Sim, Pai, porque se lhe falta força hoje, o Senhor é o Deus que nos alimenta e nos fortalece, Pai. E assim sendo, vem sobre o teu povo. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, alcance essas vidas com o teu poder, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Deixa Deus te encher, querido, deixa Deus te encher. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. É através do teu Espírito que somos fortalecidos. Alimenta o nosso espírito, Senhor. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos.
Espírito Santo. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Enche esse ambiente, enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, que seja hoje, que seja agora. Vem derramar do teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derramar do teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derramar do teu Espírito. Que seja hoje. Vem derramar do teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derramar do teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derramar do teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derramar do teu Espírito. Que seja hoje. E até a cama. Até a chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Mais uma vez, Senhor. Até a cama, até a chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Que seja hoje, que seja hoje, que seja agora. Vem derramar do teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derramar do teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derramar do teu Espírito. Que seja hoje. Vem derramar do teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derramar do teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derramar do teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derramar do teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derramar do teu Espírito. Ele está fortalecendo a igreja, derramando o Espírito dele sobre nós. É isso que vai acontecer todas as vezes que você dobrar o seu joelho. Cada vez que você dobrar o seu joelho, é isso que vai acontecer. Ele vai derramar o fortalecimento sobre a sua vida.
você não ficará mais prostrado, você não ficará mais prostrado, desanimado, porque Ele é a força do seu povo, Ele é a força do seu povo. Encha a nossa vida, que não haja mais entre nós alguém que esteja fraco, mas que o teu Espírito fortaleça os joelhos trementes, aqueles que estão desvigorados, Pai, e aqueles que esperam no Senhor renovem as suas forças, que corram e não se cansam, que subam como águias. É o que nós queremos. Queremos ver o fogo do Senhor descer, Senhor. É o que nós queremos, Senhor. Sermos fortalecidos de verdade. Queremos sair daqui na força do Senhor. Foi assim que Davi declarou, Pai: e sairei na força do Senhor, e farei menção do seu nome. Que assim seja, Espírito de Deus. Assim declarou Davi: eu sairei na força do Senhor. Que assim seja na vida do teu povo, Pai. Que a força do Senhor esteja sobre eles. E eu te peço, confirma isso, quando daqui a pouco essa pessoa beber da água e comer do pão do fortalecimento. Eu te peço, confirma isso, em nome de Jesus, Pai amado, em nome de Jesus. E você que crê, diga assim seja. E vamos aplaudir o Senhor bem forte, queridos.